Programa Voz em Cena, um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Os bastidores da música, por onde o canto levou essa pessoa, você vai ficar sabendo neste programa, que tem continuidade com Carlinhos Pessoa, no Voz em Cena, que você confere hoje. Programa Voz em Cena, a sua oportunidade também para expor o seu produto dentro de um programa que tem relevância, está aqui. É só entrar em contato que com certeza o seu produto ganhará mais valorização, porque aqui a gente valoriza não só o produto, mas como também a pessoa. E falando em pessoa, hoje é dia de receber um amigo meu, Carlinhos Pessoa, falando sobre os bastidores da música. Você já acompanhou isso daí na última quinta-feira, na última edição do nosso programa, e o papo foi tão bom, mas foi tão bom que rendeu um segundo programa. Carlinhos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e pela disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é bem curto, hein? Imagina, Carlão, prazer imenso estar com vocês, viu? E que bom, né, que deu pano para manga e os assuntos foram tão bons que rendeu, né, Carlão? E aí eu estou muito feliz de participar mais uma vez aqui com vocês e dar essa continuidade, né? Vamos lá, vamos conversar, para mim é um prazer. Eu tenho uma hashtag que fala assim, por onde a comunicação me leva. Carlinhos, eu vou fazer uma adaptação nessa hashtag aí. Por onde o canto te levou? Então, Carlão, poxa, graças a Deus eu tenho grandes lembranças, assim. Eu trabalhei com o Silvio Santos por 3 anos. Que legal. Conte-me mais. Tá, então Silvio, rapaz, foi muito legal, porque nós fizemos alguns programas, né? Foi assim, eu comecei a trabalhar com o Silvio com um programa que se chamava... como é o nome do programa? Gente que Brilha. Tá. E aí, quando eu estava no Gente que Brilha, tinha calouros o programa. Só que eu era só banda de apoio. Até então eu não era professor de canto ali. Só que começou a aparecer cantores e o pessoal da produção sabia que eu era professor. E alguns cantores começaram a ter problema ali, sabe? E eles me chamavam, Carlinhos, dá pra você dar uma força para nós? Ó, o rapaz ali tá com a voz ruim e tal, não sei o quê, tá precisando de uma... Aí era questão da voz também ou era questão de performance? Não, os dois. Os dois, exatamente. E eu trabalhei os dois, inclusive, né? Eu sou ator, né, Carlão? Não sei se você sabe. Tenho DRT, tudo. Uhum. Então a gente também trabalha nessa área, né? E eu falo isso, gente, não é para me aparecer, não, né? Mas eu acho que toda área que você fala que você trabalha, eu acho que você tem que ter formação. Por isso que eu citei aqui que eu sou ator. Tá bom, gente? Tá. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar isso com os cantores. O pessoal da produção começou a perceber isso e o próprio Silvio, às vezes, chegava e via que eu estava trabalhando com os cantores. E aí a produção veio e falou, por que você não contrata o Carlinhos? Né? E eu fui contratado e comecei a trabalhar com o Silvio. Né? Tem até uma história engraçada que o Silvio, a primeira vez que ele conversou comigo, ele olhou para mim e falou assim, mas você lembra muito o João Kleber? Aí eu falei assim, pô, lembra o João Kleber? Ele falou, é. Aí eu falei assim, legal, né? E a partir daquele dia, o Silvio começou a me chamar de João. Por causa do João Kleber, né? Então, rapaz, toda vez que eu tinha que conversar com o Silvio, ele João, aí vinha falar comigo, eu falava, Silvio, meu nome não é João. Aí ele, fica João. E foi assim os 3 anos. Tem gente até hoje que trabalha no SBT naquela época, que às vezes eu tenho que ir lá, eu chego lá e eles me chamam de João, por causa do Silvio. O Silvio te rebatizou. Ele me rebatizou, né? E eu deixei, né? Eu falei, pô, o patrão, deixa ele, né, falar o que ele quiser, tá lindo, né? Só de estar trabalhando com ele, aprendendo com ele, para mim, assim, é uma honra. Né? E ficou João, por causa do João Kleber, né? Muito legal, muito interessante. E aí eu fiquei 3 anos com o Silvio. Terminou meu contrato, né? Dali eu já fui trabalhar com o Raul Gil. Né? E aí onde eu fiquei 5 anos
trabalhando ali os cantores do programa do Raul Gil, né? Fazendo ali a preparação vocal. Depois eu vim a fazer parte da banda de apoio do programa Raul Gil também. E aí ali eu já fiquei no ar mesmo, né? Já aparecia no vídeo, né? Na TV. E naquela época o programa tinha 5 horas, né? Então a gente ficava no sábado das 2 às 7 da noite, né? Então assim, Brasil inteiro. Foi muito legal para mim, porque isso me divulgou muito o meu trabalho, né? Tanto como cantor quanto como professor de canto. Tive muitos alunos e o próprio Raul Gil, né, me dava ali uma oportunidade. Eu sou muito grato ao Raul, devo muito ao Raul Gil, ao Raulzinho, né? E ao maestro Djalma que me levou para lá, porque ali o meu nome deu uma pipocada, né, Carlão? Entendeu? Então, assim, a gente era reconhecido na rua, né? Ia para os shoppings, o pessoal olhava, você não é o professor do Raul Gil? Tal. Eu falei, pô, que legal. Então, assim, a gente tem até hoje, né, o respeito e o carinho das pessoas que se lembram dessa época, né? Então, sou muito feliz por isso, né? E a gente está falando muito, desde o primeiro programa, da questão do preparo. E você acabou de citar aí que no programa do Raul Gil, vocês ficavam cerca de 5 horas no ar. Como é o preparo para tudo isso, principalmente o preparo psicológico, não só de vocês músicos, mas como também do preparo psicológico do artista que vai se apresentar, que fica ali naquela tensão, naquela ansiedade, ali fala, viu, qual que vai ser a minha hora? Como é que você se prepara para isso, Carlinhos? Exatamente. Então, o grande passo para que a gente possa estar bem no momento de se apresentar, sobretudo na televisão, num programa, Carlão, que era líder de audiência no sábado, né? A gente sabe disso, naquela época praticamente não tinha muita opção na internet, então a televisão ainda era, né? Tinha uma grande audiência, né? Então o pessoal tremia, né? Ficava muito nervoso e tudo para poder se apresentar ali, a própria imagem do Raul Gil, né? Então, você vê na televisão e, de repente, você se vê do lado dele, você fala, meu, é o Raul Gil que está aqui, e eu estou do lado dele, né? Então, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Carlão, além de a gente dar ali todo uma... como é que eu vou dizer aqui? A gente preparava eles, a gente dizia como se portar, né? Então, como é que você tem que fazer, como é que não tem que fazer, isso pode, isso não pode. Além da gente instruir em tudo isso, né? O próprio Raul Gil, né, deixava todo mundo muito tranquilo, né? Importante. A própria produção do Raul Gil, sabe? Por quê? Porque isso também tem a ver, Carlão. Às vezes você chega na televisão, né? O apresentador deixa você nervoso, a própria produção dele deixa você nervoso, né? Poxa, já existe um natural nervosismo você estar ali. Agora, se a produção piora isso, o apresentador piora isso, né? Aí não tem jeito. Agora, eu acho que uma das coisas que a gente passou ali, principalmente no Raul Gil, né? É isso, porque a produção deixava os calouros ali muito leve, muito tranquilo, né? Olhava e dizia assim, vai dar certo, calma, vai dar tudo certo. O seu Raul, quando ele entrava ali em cena, antes de começar a filmar, né, ele já olhava assim, quem que é o próximo? É a cantora tal ou o cantor tal. Ele já ia lá e brincava, sabe, com o cantor, com a cantora. E isso aliviava, né? Apesar, claro, de todo um preparo antes, né? Enquanto nós estávamos preparando ali para o programa, então existia assim muitas coisas que a gente chegava e falava, olha, cuidado, né? Faz direitinho, vamos fazer direito essa parte de aquecimento vocal, né? Para que você entre bem na hora que for cantar, a voz não falha e tudo. Então tem todo esse preparo, mas o melhor deles essa questão mais psicológica. Eu estou dizendo na televisão, né? Psicológica. Por quê? Se você se sente bem ali, que está toda uma produção torcendo para você, o próprio apresentador está te deixando bem, entendeu? Você entra tranquilo, né? Então isso também voga muito, né? E é interessante também toda essa questão, essa experiência que você tem na TV, Carlinhos, porque assim,
A TV existe todo um bastidor, ou seja, você tem que simplesmente representar algum papel a partir do momento em que está sendo gravado. E isso nada tem a ver com perda de personalidade. É você fazendo o que você sabe fazer de melhor. Exatamente, é isso mesmo. Todo mundo ali que está em cena, né, é um personagem, né, se torna um personagem ali em cena, né? Então ali você, é que nem eu, poxa, eu estava ali junto com a banda, né? Então ali eu era quem? Eu era o professor de canto do programa Raul Gil. Entendeu? Então existia ali um personagem, eu estava ali representando, né, os cantores do programa, né, representando a banda do programa. Então ali se cria naturalmente um personagem, né? Eu não sou esse Carlinhos que estou ali com todo mundo, com meus amigos, com a minha família. Não, ali já é uma outra pessoa, né, já é um outro profissional desenvolvendo um personagem exato, né? Então isso é interessante também. Continuaremos com a história de Carlinhos Pessoa no próximo bloco. Como esse cara, que é, para mim, o cara, conseguiu ir para a banda do Alexandre Pires e fez umas apresentações nos lugares que com certeza você já ouviu falar o nome. Mas isso só depois dos comerciais. Espera aí. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. No segundo bloco do Voz em Cena, conversando com meu amigo Carlinhos Pessoa. Agora ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que o canto levou essa pessoa até Alexandre Pires. Pô, que satisfação, Carlão, que satisfação. Trabalhar com o Alexandre foi algo assim para mim realmente muito importante, né? E prazeroso, né? Uma pessoa sensacional, um profissional fantástico, né? E aconteceu assim, o Alexandre, ele precisava de um backing vocal para fazer toda a turnê do Só Pra Contrariar acústico, né? Por quê? Quando eles gravaram o DVD, eles fizeram com alguns profissionais ali, os backing vocals, que foram convidados, não era da banda. E aí o que aconteceu? O Pedro Ferreira, que era o maestro na época, né? Se estiver assistindo, um abraço para ele. Ele, conversando com o Riba do Placa Luminosa, a banda Placa Luminosa, né? O Riba era meu irmãozão, que Deus tenha, né? Já está lá no andar de cima, mas o Riba era um grande amigão meu, assim, amigo meu irmão. E aí ele falou pro maestro do Alexandre, falou assim, pô, chama o Carlinho, pô, Carlinho, né? Aí falou, mesmo, pô, o Carlinho, né? Falou, aí eu toco, de repente, toco o telefone, era o Pedro Ferreira, o maestro. Aí eu falei, ô Pedrinho, e aí, como é que você tá? Pô, Carlinho, você não quer fazer com a gente? Eu tô precisando de você. Tô precisando de você. Exatamente. Aí ele falou, pô, você não quer estar com a gente? Aí estamos com uma turnê, acabamos de gravar o DVD Só Pra Contrariar, acústico, só que eu tô precisando de uma pessoa lá para fazer os backing com a gente, né? E aí eu falei, pô, Pedrinho, vai ser um prazer estar com vocês e tudo. Aí fui pro ensaio. Quando terminou, estava terminando ali a nossa turnê do Só Pra Contrariar acústico, surgiu então a notícia de que o Alexandre ia separar da banda, né? E eu, ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu falei, dancei, né? Pô, justo agora. Falei, justo agora, pô, dancei. Agora, o que vai acontecer comigo, né? Que o Alexandre saiu da banda e tal. Mas, para minha alegria, para minha felicidade, o Alexandre chegou para o irmão dele, que é o Fernando, né, o baterista, que acabou assumindo os vocais na época, e falou, olha, eu não vou acabar com a banda, não.
mas eu vou escolher 4 pessoas só para ir comigo, para minha carreira solo. E aí ficou aquela coisa no ar, né, meu? Quem será que vai com o Alexandre e quem é que vai ficar, né? E como ficou aquela coisa meio Big Brother que enfileirou a galera e falou assim... Não, na verdade, eu fiquei sabendo, né? Porque o que aconteceu? Isso foi uma reunião meio que interna deles, né? Uhum. E aí, o que me chegou a mim, né, foi assim, que ele falou, olha, eu vou querer o meu maestro, que é o Pedro Ferreira, né? Eu vou querer o meu guitarrista, que é o Edson Júnior, e os meus cantores, que é o Aldo Gouveia e o Carlinhos Pessoa. Entendeu? E aí eu acabei indo pro Alexandre solo, a carreira solo do Alexandre, né? E aí, eu comemorei muito, né? Nada contra ficar só para contrariar, claro que não. Fiquei muito feliz de fazer parte. Porém, a gente queria, né, participar desse novo movimento do Alexandre, né? Que era uma carreira internacional, né? Enfim, um pop latino e tal, diferente. E aí, então, fiquei muito feliz, né? Falei, poxa, que legal. E a partir dali, ele já começou a fazer toda uma construção, uma carreira não apenas nacional, mas internacional, né? E ali nós fizemos turnês fora, né, do país, né? Fomos para os Estados Unidos, Uruguai, até África, né? Fomos para a África também. Tive o prazer de cantar ali em Nova York, no Madison Square Garden, né? Que é assim, meu Deus, né? Um grande cenário mundial, né? Onde todo mundo gostaria de pôr os pés, né? E hoje, quando você vê algum artista se apresentando lá, tem aquele gostinho que você fala assim, já fui. Tem sim. Quando eu vejo algum show, alguma coisa lá, eu olho e falo, já pisei nesse palco. Muito legal, muito legal. Muito bacana. Levando em consideração também, Carlinhos, que a gente sabe que você é um músico do estúdio, eu te conheci em estúdio, gravando lá junto com você. Hoje em dia existe muita tecnologia. O que você acha do uso dessa tecnologia, que é fantástica e espetacular, que auxilia muitas pessoas aí no uso da voz? Sim. Veja, é muito importante a gente usar a tecnologia, porém, não depender totalmente dela, Carlão. Exato. Sabe? Então, por exemplo, hoje nós temos vários equipamentos, por exemplo, que um músico pode usar, um cantor pode usar. Nunca devemos esquecer que se você tem um bom preparo vocal, né? É importante você ter toda aquela estrutura, né, à sua disposição? Claro que é. Sim. Mas se não tiver, você continua sendo um grande artista? Olha que legal isso que eu estou falando. E essa pergunta é boa. Você entendeu? É isso. Então, assim, você que está ouvindo a gente, toma posse. Tudo que tiver ali para você poder usar, né? Toda a infraestrutura, todo o recurso, né, tecnológico que dá para você usar hoje em dia, use, porém, tenha um bom preparo vocal, um bom material vocal, que uma hora você pega uma apresentação, um show, e não tem tudo aquilo, você não vai amarelar, entendeu? Você vai falar, deixa comigo. Com isso ou sem, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Mas olha, eu tenho que decorar essa frase dessa música, eu tenho que dançar, eu tenho que ter um preparo físico, mas coloca no VS, põe lá qualquer coisa, eu dou uma dubladinha. Pois é. E aí chega uma hora, por exemplo, olha, deu problema aqui no equipamento, né? E o show vai começar daqui 10 minutos, tudo bem? Aí o cara amarela, falando, puxa vida, agora não vai ter esse recurso. Não vai ter, meu irmão, vai lá e assume e canta, rapaz. Como assim? Né? Eu uso tudo que me vem ali, que há oportunidade de eu usar, eu uso. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né, Carlão? Sim, ele tem que fazer uso. Concordo. Beleza. Só que eu vou te falar, se eu estou há 10 minutos para entrar no palco e aquilo que eu faço uso, a pessoa chega e fala assim, não vai ter, viu, Carlinhos? Não, deixa comigo. Eu assumo ali e vou fazer o meu trabalho do mesmo jeito que eu sempre fiz. Deixa que eu me garanto. Deixa que eu me garanto, com certeza.
sabe? Então é importante ter a tecnologia, mas não depender totalmente da tecnologia. Você tem que ter um preparo seu, né? Exatamente. Acho que isso é importante. Essa questão da inteligência artificial que está sendo colocada na música, qual que é a sua opinião, sabendo que isso já é uma realidade? Tem muita gente que ainda tem resistência, mas acaba sendo uma coisa fantástica, né, Carlinhos? Sim, muito bom, né? A IA ela veio, né, para facilitar, para te dar ali, inclusive, ideias, né? Hoje você coloca muita coisa que você tem dúvida na IA, a IA traz pronta para você, né? Sempre lembrando que a IA nunca vai trazer até nós a mesma emoção do ser humano. Por exemplo, às vezes você joga uma música hoje, né, escreve lá uma letra de música, joga em alguns aplicativos de IA, e aí a IA traz pronto para você uma música, inclusive com cantores, mulher ou homem, tudo, né? Mas, por exemplo, essa semana eu gravei algumas músicas de até um aluno meu, que ele é poeta, e ele escreve, e ele fez umas músicas, falou, professor, você pode colocar a voz para mim? Eu falei, claro. E ele mandou as músicas por IA, né? Para eu ouvir e aprender, né? E aí uma coisa interessante, que você está aí, você vai me ouvir, é importante você saber disso. A IA, gente, é máquina, né? Então, a máquina não respira, né? Então, por exemplo, ele me mandou uma música que tinha ali uma frase que não tinha respiração. E ia embora. Você falou, como é que eu vou cantar isso? E outra, coitada do baterista também, não é? Exatamente. Você não tem a pausa ali, né? E aí eu liguei pro meu aluno e falei assim, olha, você me desculpa, mas assim, eu vou cantar, com certeza. Mas eu posso humanizar isso que você mandou para mim? Exato. Entendeu, Carlão? Então, aí ele falou, por favor, professor, né? Humaniza, faz do jeito que tem que ser. Eu falei, porque o IA não respira. Não. Tá? E aí, então, eu fiz tudo bonitinho e aí ficou legal. É a mesma coisa que acontece com relação à locução. Muitas vezes o pessoal está substituindo no estúdio um locutor profissional por uma IA. Aí ele coloca lá, aí a hora que você olha, fala, viu, mas o seu produto, a pessoa está vendendo automóvel, ficou com a mesma voz de um cara que está vendendo roupa. Sabe, então, não existe emoção. Até a hora que você fala da inteligência artificial, tem muitos especialistas que dizem que não é necessariamente uma inteligência, porque se fosse inteligência, ela criava. Só que a criatividade tem que vir de você e você suplementar com a IA. Exatamente. É bem isso. E ter toda essa sensibilidade que você teve. Na hora de analisar a IA, falar, viu, cadê a pausa, cadê a respiração disso aqui? Vamos mudar. Isso, Carlão. Então, assim, vamos aproveitar? Vamos. Mas, como eu disse ali atrás, não vamos depender disso, gente. Tá? Porque a máquina substitui a máquina, mas a máquina nunca vai substituir o ser humano. Entendeu? Porque a máquina não pensa, né? Exatamente. Ela não tem a emoção, ela não tem esse sentimento, que isso parte de nós, seres humanos. Uma pergunta que eu não vou deixar de fazer nesse programa. Claro. Você já foi para frente do palco, já tive a oportunidade de assistir vários shows com você. E você também já fez backing vocal. Qual que é aquela questão de se trabalhar a vaidade, se trabalhar o ego e se colocar no lugar e se humanizar, Carlinhos? Então, Carlão, eu acho que assim, são experiências diferentes, né? Então, tem gente que pensa, cantar solando, né? Ser ali um cantor solo dentro de um show, é a mesma coisa que você fazer backing vocal. Não, não é. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, para mim, Carlão, eu acho que isso tem muito a ver, né, com a capacidade de a pessoa se colocar no seu devido lugar, tá? Então, por exemplo, eu sempre fui um cantor de frente, mas quando eu precisei estar lá atrás, eu fui um cantor de trás, acabou, sabe? E tudo bem, né? Isso não nos desmerece, tá, gente? Tá? O fato de eu ter sido backing vocal do Alexandre, ou do programa Raul Gil, ou de qualquer outra banda, tá? Nunca me desmereceu. Pelo contrário, são coisas diferentes. A maneira de se colocar a voz, de projetar a voz, é diferente. Você não pode ter destaque,
Porque quem tem que ter destaque ali é quem está solando. Você está fazendo backing vocal, como a própria palavra diz, é backing, né? A sua voz é atrás, né? E por mim, tudo bem. São duas experiências totalmente diferentes, sabe, Carlão? E as duas me deram prazer de fazer. Como você percebeu, esse programa daria uma série. Carlinhos, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui, isso, meu irmão. Carlão. Obrigado, viu, pelo convite. Estamos à disposição. Foi uma aula dentro do Voz em Cena, que volta na próxima quinta-feira, às 18 horas, em sessão inédita, e eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena, um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples.